Eu acredito que alguns de vocês já conhecem, o pastor Cosmo já veio com a gente uma outra vez, ministrar uma palavra. Eu gostaria que a igreja levantasse sua mão, vamos orar por ele em direção ao servo do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós agradecemos o teu nome pela vida do teu filho que está aqui, Pai, para ministrar, Senhor, a tua palavra, Deus. Tu tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Usa o teu filho nessa noite, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, porque a tua igreja te ouve, Pai. Abençoa pelos teus servos, a ele poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez em nome do Senhor. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a paz esteja convosco, amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, a pastora já me apresentou, mas me permita me reapresentar. Eu me chamo pastor Cosmo Silva, sou pastor do ministério que está em pré-inauguração, Ministério IMAP, Igreja Missionária Levados pela Palavra, porque nós cremos que o verdadeiro avivamento vem pela palavra de Deus. Não é de rodas de doutrina, não é de movimento, não é de heresias e muito menos de revelações carnais, mas sim da que procede do Evangelho de Cristo. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Culto de missões. Eu estive aqui em fevereiro, se não me engano, não foi, pastor? Foi uma bênção para mim, foi uma honra. Pastor, é um prazer conhecer o Senhor. Muito obrigado pela confiança. Eu espero que eu venha corresponder pelo Espírito Santo. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém? Amém. Então, abra sua Bíblia sem demora. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21 e versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Você vai, meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio. Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22. Prometo ser breve. Vamos ler a palavra de Deus. E constrangeram um certo Simão, sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Eu vou ler novamente. E constrangeram um certo Simão, sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Diga amém? Amém. Deixa Deus, vamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Pai, lugar de adoração, lugar onde nós nos reunimos para te louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Deus querido, toma primazia na pessoa do Espírito Santo. Querido Deus, que tu venha abrir a máquina do nosso entendimento. Fala, Senhor, de uma forma muito clara, concisa e poderosa. Fala, meu Deus, o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. É o que nós te pedimos humildemente. No nome poderoso de Jesus, a igreja confirma. Amém. Vamos só sempre em nome de Jesus. Igreja, damos sua atenção. O Senhor Jesus, após comer a sua última Páscoa com seus discípulos, ele se dirige a um jardim chamado Getsemane, que significa lugar de príncipe, para orar, pois era chegada a hora dele ser entregue aos judeus. E naquele momento Jesus estava muito cheio de angústia, de aflição, porque era chegado o momento dele ser entregue para morrer. E é complicado quando você sabe que é algo inevitável e você tem que passar por aquilo. Ele estava tão angustiado que ele pede a companhia de três, os
os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. E a Bíblia diz que ele deixa eles a uma distância de um tiro de pedra, de 5 a 10 metros, segundo o escritor Lucas, para orar mais à frente. E ali naquele momento Jesus sofria de grande agonia. O texto diz que ele vai suar gotas de sangue. E é interessante entendermos isso, porque a medicina hoje ela já deu nome para essa coisa tão profunda que Jesus passou. O nome é hematidrose. A ciência explica que através de um processo muito agudo, de alto e elevado carga de estresse, aonde as artérias sanguíneas irão se romper, o organismo, a parte psicológica e nervosa entram em atrito e a pessoa chega até o ponto de infartar. Quando não, começa a suar sangue pelos poros, que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. A ciência mostra o nome, mas não mostra quem, além de Jesus, suportou. E naquele momento ele está em agonia. O texto relata que a caminhada de Jesus para a sua crucificação, também chamada Via Dolorosa, eram 600 metros de igreja, da cidade de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota, que traduzindo é caveira. E naquele momento o Senhor Jesus é preso no jardim, você conhece a história, torturado, é agredido. O povo que há 2 dias atrás gritava Hosana nas alturas, o povo que aclamava ele sobre um pequeno jumento entrando na cidade, o povo que exaltava o rei dos judeus, 2 dias depois vai estar dizendo, crucifica. A humanidade é cruel, covarde, traiçoeiro. Mas ele sabia de tudo isso. Só que eu e você, menos mortais, quando isso acontece, a gente não está preparado para receber a traição de quem exalta, de quem dá um tapinha na costa, de quem te elogia, de quem diz que você é muito bom no que faz, de quem diz eu estou contigo, conta comigo, não te preocupa, liga para mim a hora que tu precisar. E quando você liga, não tem ninguém. É uma batalha que é só você e Deus. Jesus é preso, é entregue, é torturado, é açoitado, é agredido, coloca uma coroa de espinho em sua cabeça. E segundo Flávio José, essa coroa de espinho, cada espinho tinha de 5 a 10 centímetros, já o suficiente para matar o meu e o teu Senhor. Ele é açoitado com um chicote especial que os romanos haviam confeccionado, o nome Azorrai, 7 pontas, e em cada ponta ossos em forma de cravos. E quando esse chicote era desferido o golpe, ele não voltava vazio. Ele vinha arrancando toda a carne, ele vinha deslacerando. E a Bíblia vai dizer que toda a carne de Jesus foi rasgada. Aqueles homens estavam completamente envanecidos, sanguinários, cheios de demônios para si bater e açoitar. Aonde o chicote batia, ele arrancou pálpebra, arrancou orelha, meu irmão. Poucos sabem disso, mas a córnea do Senhor Jesus ficou pendurada do lado esquerdo. E muito sangue. E naquele momento, quando ele é apresentado ao povo, o povo grita, solte a Barrabás e crucifica. Talvez você esteja perguntando para mim, pastor, não é culto de Santa Ceia de missões, mas você vai entender que tudo isso faz parte de missões. O texto vai dizer que Jesus está a caminho do Gólgota, 600 metros, e na caminhada, faltando de 50 a 100 metros, Jesus vai cair. Ele está carregando a parte superior da cruz, chamado patíbulo, a parte horizontal, pesada em média 22 quilos, pastor Isaac. A parte vertical estava no Gólgota. Só que Jesus caiu devido à violência que os soldados romanos ainda batiam. Os soldados romanos não paravam de bater, de agredir. O Senhor Jesus cai muito fraco, cansado, com fome e sede. Segundo a ONU,
Os países que têm pena de morte, prestaram sua atenção. É proibido o sentenciado à morte morrer sem se alimentar, com sede, com sono e nu. E tudo isso aconteceu com o meu e teu Senhor. Ele dormiu, ele foi crucificado, cansado, preso pela noite. Não teve alimentação. Quando pediu água, deram vinho para ele, e ainda colocaram ele nu naquele madeiro. Não foi para essa cuequinha que as igrejas católicas colocam, não. O meu teu Senhor foi pendurado nu, exposto à vergonha dele. Muita crueldade. Ele cai, pastor, e não aguentava mais andar. Mas aí começa o problema dos soldados romanos, sabe por quê? Porque o dever deles era escoltar o sentenciado. Se o sentenciado morresse na caminhada antes de chegar no lugar da sentença, o Gólgota, quem morreria eram os soldados. Aí que caiu a ficha dele do quanto que eles haviam exagerado na força. Porém, ninguém podia ajudar. Sabe por quê? Porque naquele momento o Senhor Jesus se tornou maldito por causa de mim e de você. Eu vou repetir. Naquele momento Jesus se tornou maldito. Segundo Isaías capítulo 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E o castigo que hoje traz a paz para mim e para você, aleluia, estava sobre ele, e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados, oh glória. É por isso que você está aqui hoje, porque as pisaduras de Jesus te sararam, te libertaram e te trouxeram para glorificar o nome dele. Mas ele cai, ele não aguentava mais. Ninguém podia tocar, o povo se esquivava, ele é maldito, não toca nele. Mas o texto vai dizer que um certo Simão Cirineu está vindo pelo campo, e ele, ao se aproximar, ele é constrangido a carregar a cruz. Foi obrigado. Mas pastor, no momento que eu meditava nesse texto, eu comecei a me questionar e a perguntar para o Espírito Santo se Jesus estava na condição de maldito, ninguém podia ajudar, então por que esse homem pôde ajudar? E outra coisa, a Bíblia diz que ele era Cirineu, e Cirineu não era o seu sobrenome, porque judeu não tem sobrenome. Cirineu era referência à cidade, o lugar onde ele era natural. E eu fui estudar, pastor, porque Bíblia se estuda. Para você ter algo de Deus, de relacionamento, é preciso você meditar na palavra. Não adianta só estar orando e não vigiar, porque Jesus disse: vigiai e orai. Mas tem gente que está orando muito e não está vigiando, é por isso que está caindo no laço. É por isso que o diabo está armando a armadilha, e tem crente que está caindo porque não está vigiando. Eu fui estudar, igreja, e descobri que Cirene é uma cidade de um país africano chamado Etiópia, nos dias de hoje, e ficava a 8.871 quilômetros de distância até chegar em Jerusalém, uma viagem de 40 dias. E eu fiquei mais ainda surpreso, porque além dele ser um africano, pastor, tinha nome de judeu, Simão. E não era comum africano ter nome de judeu. Então eu fui estudar o que ele soube fazer em Jerusalém, o que ele estava fazendo ali, um homem de etnia, aleluia, negra, de pele negra, de nacionalidade africana. O país dele era completamente politeísta. O continente africano, 70% é politeísta, adoram a ídolos e imagens e até demônios. Mas esse homem estava lá. E o que ele fazia em Jerusalém? Afinal de contas, nesses dias acontecia a Páscoa, a maior festa dos judeus. Foi o momento que Jesus estava sendo entregue para morrer na sexta-feira de Páscoa, já entrando o Shabat, o sábado. Então eu
estudar. E eu descobri que lá, pastor, em 2 Crônicas, capítulo 9, tem a história da origem deste Simão. O texto vai falar em 2 Crônicas, capítulo 9, a respeito de um rei muito poderoso que sucedeu o seu pai. O seu pai era o rei Davi, o maior rei de Israel. Depois, o reino é passado para seu filho Salomão, que no hebraico é Gedequias, e traduzido aquele que traz a paz. Porque Davi, o seu reino foi manchado com sangue. Mas Deus disse a Davi: Davi, o teu sucessor, pela minha palavra, vai trazer um período de paz para toda Israel. Por isso que o nome de Salomão significava aquele que traz a paz. Potosí, todos os povos queriam conhecer. Príncipe e princesas, reis e rainhas, nações, principados, potestades, todos queriam conhecer a Salomão, o homem mais sábio de todo o universo e até do mundo. Com glória. A sabedoria era divina, foi o próprio Deus que deu para ele. E todos os povos vinham, traziam riquezas, presentes a Salomão. A fama dele vai chegar em um reino chamado Sabá. E lá havia uma rainha, na cultura etíope, chamada Maqueda. E esta mulher, pastora, viaja de muito longe, 8.871 quilômetros, para conhecer Salomão em Jerusalém. Aquela mulher leva tudo quanto é presente, ouro refinado, toneladas, irmãos. E faz muitos enigmas para Salomão, e ele responde a todos. Aquela mulher vai dizer: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço pessoalmente. E agora, te conhecendo pessoalmente, o que eu ouvi falar não era nem a metade do que eu conheço agora. Salomão tem um caso de amor com esta mulher, um período de 6 meses, e ela vai gerar uma criança. E por causa disso, Salomão quer ficar com ela, porém o reino não aceitava. Os seus conselheiros não aceitavam, porque Salomão já tinha um harém de 1.000 mulheres. Também o povo dela sentiu uma falta de sua rainha. São 6 meses, irmãos. Quando o líder se ausenta um culto, dá para levar, não dá, pastor? Quando se ausenta 2, pastor, dá para quebrar o galho, não dá? Mas quando passa de meses, aí todo mundo pergunta: cadê o pastor? Cadê a pastora? Cadê o diácono que todo mundo está aqui ajudando? Cadê o levita? Cadê o músico? As pessoas sentem a sua falta. Não pense em você não, meu irmão. Quando você diz no teu coração: hoje eu não vou, estou muito cansado, está chovendo, alguém sente a tua falta aqui. Você sabia disso? Eu vou repetir: além do teu líder e o teu irmão sentir a tua falta, o Espírito Santo que chegou primeiro, glória. Eu vou repetir: o Espírito Santo que já se fazia presente, sentiu a tua falta. Então não perde essa oportunidade, meu irmão, de estar na casa do Senhor. Você não sabe o quanto você é importante nessa tarefa chamada missões. Então eu entendi, pastor. Ela volta para o seu reino, e de lá, no seu país, começa uma cultura, uma descendência judaica. E está explicada a história desse nome. Há 900 anos atrás, antes de Cristo, naquele lugar chamado Sabá, que quando é dominado pelos gregos e romanos, vai mudar o nome para Cirene. E aí eu entendi que Simão era judeu. Oh, glória! Eu entendi que Simão era um homem que não adorava ídolos e nem imagem. Oh, glória! Eu entendi que Simão, uma vez por ano, viajava para Jerusalém para adorar ao Deus verdadeiro. Aleluia! Para prestar sacrifício ao Deus verdadeiro. Salomão não perdia a oportunidade. Oh, aleluia! Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Salomão, pastor, ele era pai de 2 filhos, Alexandre e Rufo. Este Simão, ele com certeza ensinava os seus filhos na modéstia e na sujeição. Meu filho, de onde eu arrumo esse negócio? Eu não comprei isso para ti. O que tu está trazendo para hoje? O que tu está assistindo aí no celular, meu filho? O que tu está vendo no YouTube, meu filho? Ei, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos estudar a Bíblia. Não se misture
misture com pessoas de má índole, não pratique crime, não use drogas, não fuma, não bebam. Ele ensinou seus filhos a adorar ao único Deus. E como bom judeu, ele ia para Jerusalém adorar a Deus. Ele está indo atrás do ritual da Páscoa. Escute isso. Lá em Êxodo, no capítulo 12, vai ser instituída a Páscoa. Aonde Deus vai dizer a Moisés: você conhece essa história do anjo da morte que vai passar pelo Egito, e a casa que tivesse sangue na soleira da porta seria poupada pelo anjo da morte. Ali estava dando início a Páscoa, que significa libertação do povo de Israel. Não é ovo de Páscoa, muito menos coelhinho. Mas tem crentes que dá ovo de Páscoa para o filho e diz que é a Páscoa, podendo ensinar o que é correto. Eu não estou dizendo que não é para você dar o chocolate, mas diga para ele: meu filho, esse chocolate eu estou te dando porque é uma tradução, é uma tradição, mas eu te digo que a verdadeira Páscoa é a libertação do povo de Israel. Explique-se para ele. Ele viaja 8.871 quilômetros. O templo vai ter a cerimônia de expiação. Escute isso. O sumo sacerdote pegava um cordeiro sem mácula, sem defeito, um animal inocente, para ser degolado em troca do pecado do povo. Era assim que acontecia a remissão de pecado. E naquele momento o sangue daquele animal, ele era parado em uma bacia de cobre ou de prata. O sumo sacerdote usava de uma esponja chamada esopo, enficada em um galho, em um lenho, e ele encharcava, pastora, aquele esopo, e naquele momento as pessoas que estavam entrando no templo tinham que entrar com uma veste branca, enfim, para receber a gota daquele animal, para serem purificados e para serem perdoados os seus pecados. Era isso que Simão tinha que fazer. Receber a gota do sangue de um animal, pastor, para assim ser redimido. E naquele momento, o sumo sacerdote encharcava e começava a espargir o povo. E nem todo mundo ia receber, porque eram milhares. Era prazeroso voltar para a cidade, pastor, com aquela roupa, com a gota de sangue daquele animal. Simão é inteligente, ele não vem pelo meio da cidade, ele vem pelo campo, porque não tem movimentação de pessoas. E quando ele está à porta da cidade, pastora, ele abre a sua bagagem, a sua mala e se veste com a veste branca. E a Bíblia diz que quando ele está de 50 a 100 metros, o Senhor Jesus cai diante dele. Foi algo muito louco. Porque quando ele vai se aproximando, uma turma de pessoas gritando: crucifica, mata! Esse falso, ele não é rei, crucifica! E ele escutou aquilo. O que está acontecendo? Eu imagino isso, igreja. E naquele momento, para não sujar as suas vestes, ele se encosta na parede, pastora. E eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que ele orava: Deus, não deixa ninguém tocar em mim para não sujar a minha veste, porque eu preciso entrar no templo, eu preciso receber a gota daquele animal. Mas o verdadeiro cordeiro estava diante dele. O verdadeiro sacrifício de Deus, aleluia, estava na frente de Simão, igreja. E ele queria entrar no templo para pegar uma gota de um simples animal. Tem gente que não entende. Jesus está diante de mim, de você, e a gente está buscando ele em outros lugares. Estamos fazendo de tudo para chamar a atenção de uma maneira errada. Mas eu quero te dizer que Jesus está diante de ti. Jesus está hoje aqui. Ele está aqui hoje, querendo ter um encontro particular. Aleluia, tudo está entendendo. Ele está aqui para ter um relacionamento contigo, meu irmão. É só você ver que ele está na tua frente. Naqueles momentos, Simão começa a pedir para que ele não fosse sujo, porque o Senhor Jesus estava ensanguentado, fraco, abatido, sem força para andar. E a gente muitas das vezes só reclamando dos nossos problemas, das nossas crises, da dificuldade financeira, e a gente não lembra que ele levou uma cruz que não era dele. A gente não para refletir que se nós estamos aqui foi porque ele se sacrificou por mim e por você.
Barrabás, negativa, a medida era minha, a medida era tua, a medida era do mundo. Simão não quer se sujar. Os soldados romanos viram a resposta da solução, viram que ele era negro. Esse aqui não pode, mas ele pode. Carrega, bora, ajuda ele, negro. Eu imagino ele dizendo: eu não posso. Eu preciso entrar no templo para receber uma gota do cordeiro. E os romanos sacam da espada. E ele é obrigado a carregar aquela cruz. E naquele momento, pastor, que ele pega o patíbulo, dobra aqui no ombro, o Senhor Jesus vai colocar a mão sobre o ombro dele, completamente ensanguentado, já foi lavando aquela veste com aquele sangue. Oh glória, você não está entendendo isso? E Jesus fala ao ouvido dele, segundo historiadores, segundo teólogos, Jesus vai dizer ao ouvido dele: não te preocupa, porque a enfermidade da tua filha está sendo curada hoje. Eu estou curando a tua filha hoje. Jesus está falando para alguém. Tu não está entendendo? Jesus estava morrendo, ele estava curando. Jesus morreu, continuou operando milagre. Ele ressuscitou e opera milagre na igreja. Ele opera milagre na vida daqueles que ele escolheu. Ele está aqui hoje, irmão. De 55 passos, pastor. Eu imagino Simão querendo olhar para o rosto de Jesus. O globo ocular pendurado, o rosto todo desfigurado, inchado, completamente se valendo em sangue. Eu fico imaginando ele se perguntando: meu Deus, o que esse homem fez? Por que tem essa placa no peito dele em 3 idiomas, no grego, aleluia, no latim e no hebraico, o rei dos judeus? Por quê? Ele era um criminoso. Por que ele foi tão flagelado? Eu não entendo isso. 50, 100 metros, aquele homem começou a pensar, pastora. Começou a refletir na vida dele. E eu e você, às vezes, estamos 20, 30 anos dentro da igreja, a gente não consegue refletir na nossa vida. A gente só entra pelaquela porta para chorar, para reclamar, para murmurar, e acreditar pelaquela porta dando glória, glorificando o nome dele. Senhor, eu estou quebrado, mas eu vim te louvar hoje, porque eu sei que tu pode mudar o quadro, eu sei que tu pode mudar a minha história. Mas não, a gente já entra chorando, só entra para pedir. Ele deu a receita: entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto comigo, e eu te respondo e vou te orar. Aqui é para adorar, meu irmão. Aqui é humilhação, aqui é renúncia, meu irmão. Tu não vem da tua casa tua para cá, não. Tu não vem para cá achando que era o clube da Luluzinha ou o clube do Bolinha. Não, aqui é lugar de adoração. Aqui é a casa de Deus Todo-Poderoso. Ele se faz presente aqui. Quando você entender isso, eu duvido se tu vai viver reclamando. Eu duvido. Aquele homem ficou olhando, chegou no Gólgota. E você sabe da história. Jesus estava procurando. Ele viu tudo. E naquele momento, pastor, ele arruma a bagagem. Ele escuta Jesus dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele diz: ele está sofrendo, ele ainda perdoa. Ele escutou Jesus dizer: Pai, por que me desamparaste? E depois ele escuta Jesus na última brado: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. O preço que era para eu e você pagar já foi pago, meu irmão. Aleluia, vou repetir. A tua conta, a minha conta já foi paga no Calvário. E não foi com cheque apresentado, não foi com cartão de crédito, não foi com cartão de débito, não foi com Pix, foi a preço de sangue. A minha dívida, a tua dívida foi paga com preço de sangue. É por isso que você é salvo. É por isso que o diabo não aceita o amor de Deus por mim e por você. Ele vai voltar para casa. 8.771 quilômetros. Um dos filhos dele, Rufo, gostava de Bíblia, pastor. O moleque era fome de Bíblia.
Aquele rapaz deve ter dito para o pai dele: pai, o meu desejo é ser um dia mestre. Eu queria ser mestre, pai. E todo menino de 12 anos tinha que passar por uma sabatina na sinagoga. Ele tinha que falar as 10 leis, as 10 palavras de Deus, decálogos em grego. Se errasse apenas um erro, ele era rejeitado. E sabe como se rejeitava? Quando o mestre tocava assim na mão do aluno, ele estava dizendo: meu filho, você não serve para ser mestre. Vá trabalhar com seu pai, na lavoura, com o gado. Continue obedecendo a lei, mas para ser mestre você não serve. O que para ele e você é aceitação, para o judeu é rejeição. Por favor, embora, triste. Mas você pensa que o não do homem diminuiu o desejo do coração daquele jovem querer ser um grande professor? Você pensa que aquele não daquele professor deixou aquele rapaz parar de sonhar, meu irmão? Não. E tem eu e você que com tão pouco deixamos de seguir a Jesus, deixamos de sonhar, deixamos de querer fazer o que é certo, e a gente diz: não quero mais, não dá mais. A gente não pode ouvir uma palavra dura lá naquele lugar, não volto mais, porque a gente quer ouvir só o que agrada. Mas evangelho não é para agradar, não, meu irmão. Evangelho é para você aprender a perder e a renunciar o seu próprio eu, o seu próprio ser, o seu próprio egoísmo. Evangelho que não tem perda não é evangelho de Jesus, porque ele diz que todo aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. Ele volta para casa, ele continua estudando, pastor, ansioso para ouvir as notícias que o pai ia trazer, porque todo ano ele contava: olha, meu filho, olha a gota de sangue do animal. E esse ano a farda estava lambuzada do sangue do verdadeiro cordeiro. E quando ele chega em casa, eu imagino isso, eu já vou encerrar. Pai, conta para nós, Alexandre de um lado, Rufo do outro. Conta, pai, como foi isso, essa odisseia? Eu sei que foi maravilhosa, conta. Sabe por quê? Porque naquele tempo as pessoas viviam de histórias, sim ou não? Eu vivi de histórias. Era tão bom ouvir histórias, pastora. Mas a juventude de hoje não quer ouvir história. A juventude de hoje está completamente antenada. E nós crescemos, aprendemos a viver compartilhando histórias. Então por que a gente está mudando o ciclo das coisas? Por que a gente está deixando de fazer o certo, de educar os nossos filhos na sujeição e na modéstia, igreja? Isso não é missões, porque missões começam dentro de casa, irmão. Quando você puxa o seu filho para aprender a orar, ter reverência com Deus, você lê o texto bíblico com ele e explica. Começa a missão dentro de casa. Mas tem gente que acha que a missão começa aqui. Não, aqui é o complemento da missão, meu irmão. A missão é na tua casa, é no teu vizinho, é na tua parentela, falando para o teu cunhado, para a tua cunhada, para o teu pai, para a tua mãe, irmãos, primos, tios, avós. É lá que começa, meu irmão. É por isso que brincadeiras vazias, porque eu e você estamos deixando de fazer o nosso dever, que é anunciar o Evangelho. Para você estar aqui, alguém pregou para você, sim ou não? Sim ou não, igreja? E por que tu deixou de anunciar o que tu ouviu? É o meu dever e teu anunciar, igreja. Quando ele começa a contar para o filho, esse ano foi diferente, eu não recebi gota de animal. Ele puxa a bata, pastora, isso é meu, é de mim, pastor. Eu imagino ele puxando a bata, mostrando para o filho diz: pai, por que ele está tudo lambuzado? Derramaram a bacia do sangue do cordeiro do Senhor? Não, meu filho, foi algo muito louco que aconteceu. Quando eu cheguei, eu vi um nazareno carregando uma cruz, me obrigaram a carregar a cruz dele. Açoitaram ele, batiam nele. Eu fiquei sabendo por alto que há 2 dias atrás aclamavam ele como rei, mas quando foi 2 dias depois que eu estava lá, eles queriam crucificá-lo, matá-lo. Eu não entendi nada, meu filho. Me obrigaram a carregar a cruz. E naquele momento, Rufo vai pegar as escrituras do
que é o texto que nós citamos agora há pouco. Ele diz: conta mais, pai. E quando mais ele contava, ele disse: pai, tu não está entendendo, pai. O que tu fizeste foi algo glorioso, tu ajudou o Filho de Deus, pai. Pai, foi o Filho de Deus que tu ajudou. Se cumpriu a profecia, o Messias veio. Ele está aqui, pai. E ele ressuscitou, meu pai. Se cumpriu a promessa dele. A marca está na tua camisa, pai. Porque ele pegou no teu ombro. E o que eu entendo? Se o aluno ele era rejeitado com toque de mão, pastor, quando o mestre tocava no ombro, o mestre aceitava o aluno. Então eu creio que Jesus deve ter dito no ouvido e disse: Simão, rejeitaram o povo, mas eu, que sou o mestre dos mestres, estou recebendo a tua casa. Eu estou elegendo a tua casa, Simão, para fazer a minha obra, para dar continuidade. Tem gente que está entendendo. Jesus, quando escolheu você, ele pegou no teu ombro e disse: eu te levantei no meio dos teus, para tu fazer o íntimo, para tu fazer a minha obra, para tu pregar o meu evangelho. E talvez tu diga: Senhor, eu não sei falar. Não te preocupa com o Espírito Santo que vai falar por ti. Senhor, eu estou fraco. Não te preocupa, que é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. Senhor, eu não sei falar. Não te preocupa, não te preocupa. Ele disse: pai, ele escolheu a nossa casa, pai, para o ministério da igreja dele. E talvez você me pergunta: pastor, está na Bíblia isso? Tá? No livro de Romanos, capítulo 16. Pega a visão. Ano 64 depois de Cristo. Jesus morre aos 33, sim ou não? Para chegar ao ano 34, 64 são quantos anos a mais? 31. 31 anos depois, aquele que caçava a igreja, que perseguia, agora é o maior plantador de igreja. Aquele que sacrificava, que prendia, que batia, que matava crente, agora apanhava por ser crente. Quem é ele? Paulo, o maior plantador de igreja, o bandeirante do evangelho. Se eu e você conhecemos este evangelho, é porque Paulo, aleluia, fez missões. Paulo viajou o mundo para que eu e você fôssemos alcançados por essa palavra. E lá em Romanos, no 64, Paulo está entregue à morte, já está sentenciado, né, meu pastor? Na cidade de Éfeso, ele vai escrever essa carta. E esta carta é a carta mais poderosa de Paulo, a carta teológica dele. E a partir do versículo 7, ele vai fazer saudações, agradecimentos a todos aqueles que fizeram a obra com ele, que fizeram missões com ele, que viajaram com ele, que guardaram ele no momento das ameaças, que alimentaram ele, que pregaram no meio da vizinhança, no meio dos amigos, sem medo de morrer, sem medo da perseguição. Ele vai dizer: saudai Andrônico e a Junília, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos que foram antes de Cristo. Saudai a Ápias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, cooperador, Estaques. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai a família de Aristóbulo. E no versículo 13 ele vai dizer: saudai a Rufo. Oh glória, eleito no Senhor, e a sua mãe é como minha mãe. 31 anos depois se confirmou a promessa e a escolha de Jesus na casa de Simão, aonde Rufo se tornou missionário, viajou com Paulo, pregou a palavra, e hoje Deus está aqui no livro dos heróis da fé. Rufo está aqui no livro da vida, no livro das obras. E eu te digo: é necessário você fazer o ID para que o teu nome esteja no livro das obras. Ah, pastor, está no livro da vida. Não, mas as obras vão te dar galardão, as obras vão te dar prêmio, irmão. É coroa cheia de pedras de brilhantes, é trono para quem tem galardão, para quem vai reinar com Cristo. Meu irmão, não desista, faça a obra do Senhor com alegria. Ainda dá tempo de você ser instrumento de Deus.
Jesus escolheu a tua casa, por isso que tu está aqui hoje. Você crê nisso? Eu creio, porque se tu está aqui é porque Jesus te escolheu. Não foi convite de homem, não foi convencimento de homem, não foi um simples convite, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui para te dizer: eu escolhi a tua casa, eu escolhi a tua casa, vai tomando posse, eu escolhi a tua casa, eu escolhi a tua casa. Vou falar de novo até tu dar uma glória. Ele escolheu a tua casa, para que tu seja luz, para que a treva bota em retirada, para que tu seja luz aonde tu for. Missões é aonde Deus mandar. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Igreja, quero contar uma parábola antes de orar pelo Davi, porque tem muitos de nós que achamos que nós não temos força suficiente para suportar o fardo. Só não. Eu gosto de ver essas fotos, porque essas famílias abriram mão do seu eu para estar na África, para estar em países indígenas, para estar em território africano, para estar na Argentina, no Chile, na Bolívia, para estar até na China sendo perseguido. Sabe o que é isso? É certeza da salvação. E tem gente que não sabe se está salvo em Cristo. Mas eu quero te fazer um convite hoje, você que anda afastado da presença do Senhor, que acredita que não tem jeito, que é melhor ficar assim. Não tem jeito. Você só precisa reconhecer que precisa mais de Jesus. Você precisa entender que sem Ele não dá para fazer nada. Você precisa entender que precisa dar um passo à frente para que Ele te use grandemente e que Ele te encoraje. Deus, Ele levanta um profeta, pastora, no Oriente Médio. E todos os dias de manhã Ele chamava esse profeta para empurrar um penhasco. A tenda dele ficava colada esse penhasco, pastor. Deus chamava ele: levanta e empurra o penhasco. E ele empurrava com toda a força. E Deus falava: força! E ele fazia. Depois de meia hora tentando, Deus dizia: amanhã a gente tenta de novo. No dia seguinte Deus chamava ele de novo: pastor. E a mesma coisa: força! E ele empurrava. Amanhã a gente tenta de novo. Um ano disso, pastora. Quando deu um ano e um dia, ele vai questionar Deus. Deus, é inútil o que eu estou fazendo, porque tu sabes que eu jamais vou empurrar esse penhasco do lugar. Eu não sei porque tu está fazendo isso comigo, Deus. E Deus vai dizer para ele: quando foi que eu te disse que tu ia mover esse penhasco do lugar? Eu nunca te falei isso. Agora olha para os teus braços. Olha para as tuas pernas, olha para o teu tórax, olha o quanto tu está forte, olha o quanto eu te fortaleci nesse ano que tu estava empurrando esse penhasco, olha o quanto eu te fortaleci, te dei força, te preparei, te guardei, e agora pode vir o que for, que nada vai te abalar. Deixa eu liberar essa palavra para alguém aqui. Nada vai te abalar, porque tu está forte na presença dele. As lutas é para te fortalecer, meu irmão, não é para te abater nem te derrotar. Tu crê nisso? Então dá uma palma lá para Jesus. Eu quero orar para você. Senhor nosso Deus, vamos louvar o Senhor. Tenho tempo, pastor. Posso louvar a igreja? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Verdade. E os teus ouvidos, adoro, estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar,
Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Deus, por esta noite, Pai. Obrigado por ter sentido somente este momento, mas nós queremos muito mais, Senhor. Queremos nos entregar, nos derramar nos teus pés. Queremos, Senhor, estar envolvidos pela tua glória, pelo teu Espírito Santo que nos invade e a presença real deste lugar. Ah, Deus, querido poderoso, opera maravilhas na tua casa. Segura na mão daquele que está querendo cair, meu Deus. Levanta o caído, Senhor. Diz para ele: eu estou contigo. Tu está vendo duas pegadas na areia, agora só está vendo uma. Tu acha que é a tua? Não, sou eu te carregando no colo. Oh, glória, eu estou te carregando no colo. Tu começou vendo duas pegadas e tu agora viu só uma. E tu pensou: Jesus me abandonou, Jesus me abandonou. E ele disse: não, eu estou te carregando no colo. A pegada que tu está vendo é a minha. Pai, no nome de Jesus, renova, restaura, Pai. Cuida da tua igreja, que haja um novo avivamento, que nós venhamos fazer missões com mais amor, com algo que venha desprender, nos tirar da zona de conforto. Pai, em Deus, teus filhos, aonde tu mandares, e que eles façam com excelência a tua obra, em nome santo e poderoso de Jesus. Igreja, muito obrigado por esta noite, e é só ele digno de honra, agora eu vou bater uma palma para Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado nessa noite? Estenda suas mãos, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, que trouxe uma palavra abençoada no teu trono, a cada coração nessa noite. Pai, Senhor, venha visitar a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, Pai, em nome de Jesus. Que onde ele colocar a mão nos pés dele, Senhor, a tua presença seja manifesta, Senhor.